Os focos de incêndio no DF dobraram no primeiro semestre em relação aos 6 primeiros meses do ano passado. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Josiane Ricardo está ao vivo e eu quero falar com você, né, Josi? Porque a gente trouxe a situação do Pantanal e aqui no DF, no Cerrado, a situação também é dramática. O que tem causado aí esses números assustadores, minha amiga? Bem-vinda novamente. Valeu, Rafa. Boa tarde mais uma vez. Estamos aqui no grupamento de proteção ambiental do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e a gente consegue já sentir a situação do clima nessa época do ano, aí meados de julho, já pelo nosso corpo, né? A gente consegue sentir o olho um pouco mais seco. Agora há pouco estava comentando também com o pessoal dos bombeiros que o nariz chega a sangrar. Então é claro que toda essa situação da seca, que já é crítica aqui no Distrito Federal nesse período, ela vem aumentando e a gente consegue ver isso em números. Só para você ter uma ideia, o número mais do que dobrou, mais do que triplicou. E é justamente sobre isso que eu converso agora com o Major Eduardo, ele que é aqui do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Major, obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. O que tem acontecido aí? Fala um pouco desses números pra gente. A situação aumentou em relação ao mesmo período do ano passado, quando o assunto é incêndio aqui no DF, né? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, telespectadores. Aqui no Distrito Federal é bem característico, a gente tem 2 climas característicos. Um que é quente e chuvoso, que é mais final do ano, e agora que é frio e seco, né? E nessa época do ano, a umidade ela baixa a ponto de ficar em níveis de umidade de deserto. E somado a isso, comparado ao ano passado, nós tivemos a chuva, ano passado começou mais cedo. Então, e acabou mais cedo. Então, com isso, a gente está quase 90 dias sem chuva aqui no Distrito Federal. A vegetação cresceu bastante, né? E com isso ela secou bastante e foi o que favorece os incêndios florestais. Comparado ao ano passado, nós tivemos cerca de 14% a mais de ocorrências, só que em comparação à área queimada, mais que triplicou, está em cerca de 300% a mais de área queimada, comparado ao ano passado. E essa característica, a gente estava conversando agora há pouco, Major, é que ela não é muito típica desse período, né? Geralmente a época mais seca ali, agosto, setembro. Existe uma preocupação para o que vem pela frente? Exatamente. A época de agosto, setembro é a época mais crítica, é a época que a gente tem mais militares empregados na rua nos combates de incêndio florestal. Só que como antecipou, a gente está com o efetivo já um pouco aumentado para conseguir combater esses incêndios. E quais são as causas desse incêndio? Aquilo que a gente sempre fala e reforça, né? O que fazer, o que não fazer, para tentar evitar um pouco isso. Nessa época do ano, os incêndios originam por 100% da ação humana, 100% do homem. Geralmente eles estão fazendo uma poda na sua área rural, estão fazendo a queima de lixo para afugentar animais silvestres. E com isso uma fagulha pequena que voa já pode iniciar um incêndio. Então a dica que fica é não ficar provocando essas secas. Tenta fazer a capina, se for fazer a queima, deixa para fazer mais no final do dia. Faça o acero bem feito para não ter o risco desse incêndio, desse foco, pular para uma área de preservação e originar um incêndio. Rafa, a gente está aqui com o Major Eduardo, ele que gentilmente nos recebeu aqui no Balanço Geral para a gente bater esse papo sobre essas questões preocupantes, né, que envolvem os incêndios em vegetações aqui no Distrito Federal. A gente que acompanha aí o grupo dos bombeiros sabe que vira e mexe tem um acionamento para esse tipo de ocorrência. Você tem alguma pergunta para o Major, Rafa? Eu posso repassar aqui para ele. Olha, Josiane, quero agradecer a participação do Major Eduardo aqui com a gente, viu? Parabenizar o trabalho do Corpo de Bombeiros. Tem muita informação chegando pra gente, claro, é um trabalho que não para. E daqui a pouquinho, Josiane, eu vou saber também como é que vai ficar o tempo, o clima, por conta dessa umidade. Já são 85 dias sem chuvas. Agradeço aí ao Major Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com mais informações. Claro, é importante falar com o Corpo de Bombeiros, gente. O que esses caras têm trabalhado, e já é costumeiro isso, durante esse período de estiagem. E esse ano chegamos a 85 dias sem um pingo de água no DF. Daqui a pouquinho vou trazer a previsão do tempo. Ainda não estamos naquela época mais complicada, né? A que preocupa ainda mais. Então daqui a pouquinho, tudo sobre a previsão do tempo. Estamos inclusive em alerta amarelo. Olha a voz aí. Perdão. Em alerta amarelo por conta da questão do clima e da umidade relativa lá.